Boa tarde. Já pode compartilhar, Mayara. Todo mundo feliz e contente, tranquilos e calmos? Graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos lá, pessoal. A gente está em outro módulo, não é esse, a gente já passou desse. É o módulo de Istambul, mas não tem problema. A gente vai seguir o baile. Pode começar a gravar, mas já está gravando. Sejam todos bem-vindos. Hoje é que dia é hoje? 5 de maio, nossa aula semanal. Sejam todos bem-vindos aí, com alegria nós acolhemos todas vocês. Vamos lá, eu vou só aceitar mais algumas pessoas aqui. Pedir para vocês, quem puder deixar o microfone no mudo, por favor, para a gente poder nos concentrarmos na nossa aula. E a gente vai introduzir um assunto para vocês. Só um minutinho. Isso. Vou introduzir um assunto para vocês. O que acontece? A gente viu algumas coisas da gramática ligadas aos verbos, vimos os adjetivos, o formato das frases, várias coisas. Só que tem algumas palavrinhas dentro das frases que às vezes a gente já estudou, já vimos muito presentes em vários textos, em vários exercícios que nós fizemos, só que a gente nunca deu corpo a ela. Então, a gente vai fazer isso hoje. A gente vai usar os pronomes demonstrativos e algumas preposições de lugar, em, on, in, on e at. Então, a gente vai passar por essas palavrinhas no dia de hoje, para quando vocês fizerem aquela leitura que a gente estava fazendo, igual nós fizemos na segunda-feira, vocês já têm uma noção que in é isso, that é aquilo, e assim a gente vai formando nossa estrutura da frase e aumentando aí a estrutura também dos textos que nós já vimos, tá bom? Maravilha. Pode passar, Mayara? Como sempre, a gente vai ver que no inglês a gente tem algumas coisas muito mais simples que o português. Esses pronomes demonstrativos, eles significam isso também. Eles demonstram isso, que no inglês a gente tem um afunilamento das coisas. Enquanto que no português são várias palavras, por exemplo, aqui tem 8 palavras. Em inglês, nós vamos ter somente 2, para duas situações diferentes. Mas no português nós temos 8 palavras diferentes. Então, só para essa tabela para ilustrar como é mais simples o inglês. Então, por mais que a gente vai ver aqui algumas aplicações e vai parecer muita coisa, vocês fiquem tranquilos, que não é muita coisa, né? A gente está falando somente de 2 palavrinhas, que na tradução pode variar entre isso, esse, essa, aquilo, aquela, isso, este, essa, tá bom? Então, pode passar outra, Mayara? Isso é no singular. E agora, no plural, acontece a mesma coisa. Enquanto nós temos 6 palavras em português, estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas, no inglês, nós temos somente 2, these e those, ok? Então, para vocês verem aí que a gente está falando somente de 4 palavrinhas em inglês. This e that, these e those, ok? Maravilha. Boa tarde para quem chegou. Vamos lá. Pode passar, Mayara, por favor. Seguinte, pessoal. O this e o that. Prestem atenção, a gente vai ler essa explicação para a gente não perder nenhuma informação, tá bom? Os pronomes demonstrativos no singular, em alguns casos, podem confundir os brasileiros quando se trata da língua nativa. Entretanto, quando estamos aprendendo inglês, isso se torna mais fácil e prático. Então, o exemplo daquelas 2 tabelas é para a gente entender que realmente no inglês é mais prático mesmo. A gente está falando somente de 2 palavras. Enquanto em português os pronomes demonstrativos são este, esse, aquele, em inglês são somente this e that, os quais a gente vai aprender agora, tá bom? A gente vai ver o uso de cada um. Pode passar, Mayara. Primeiro é o this, que a gente vai ver. O this, ele é compatível, né? Significa aquelas palavras que no português nós tratamos como estar perto de nós. Ou seja, coisas que estão ao meu redor.
Então, é o meu celular, é o meu livro, é a minha agenda que está perto de mim, que eu estou em contato, é o meu assento do avião, é o meu assento do ônibus, o meu carro, a minha casa, onde eu estou próximo. O that, que a gente vai ver depois, se trata daqueles adjetivos, substantivos, pronomes e coisas que estão distantes de mim, né? Estão longe de mim. Então, o this é usado quando estamos perto do objeto ou do ser em questão de que a gente está falando. Equivale ao demonstrativo em português este e isto, podendo em até mesmo significar esse. Essa última frase vocês podem ignorar. Para facilitar, a gente só está trabalhando com o this, significa este, isto, com o T, né? Com o coisas que estão próximas de nós, tá bom? 2 exemplos para nós entendermos. Eu entrei no avião, tem gente no meu lugar, e eu vou falar para a pessoa amavelmente, querida pessoa, querido passageiro do meu avião, this is my place. Este é o meu lugar, não o seu lugar. Por favor, você pode ver qual que é o seu no seu bilhete de avião? Então, this is my place. Este é o meu lugar, tá bom? Não posso traduzir como como estes são os meus lugares, tá bom? Não. This is my place. Este é o meu lugar, tá bom? Meu lugar. Is this your backpack? Is this your backpack? Esta é a sua mochila. Is this your backpack? Esta. Então, são coisas que estão comigo, próximas a mim, tá bom? Eu não posso falar, por exemplo, assim, eu encontrei uma bolsa lá no meio do aeroporto e pergunto para a Mayara, Mayara, this is your backpack? Não, eu vou falar that, aquela, esta, né? Aquela que está longe de mim, tá bom? Vou aceitar uma pessoa aqui, um segundinho. Pronto. Então, deu para entender até aqui, pessoal? This é este, esta, ok? Isto. Essas 3. Este, esta, isto. Ok? Perfeito. Coisas que estão próximas a mim. Joinha na tela para mim, vocês entenderam? Show. Maravilha. Seguimos o baile. Vamos. That agora. That. O pronome demonstrativo that é usado quando estamos afastados do objeto ou do ser que está se fazendo referência, sendo equivalente ao pronome demonstrativo no português, aquele, aquela, esse, essa e isso. Então, esse, essa e isso no português nós sempre utilizamos quando coisas que estão distantes de nós ou, prestem atenção aqui, próximas à pessoa com quem eu estou falando. Então, por exemplo, a Mayara está segurando um telefone, eu estou conversando com a Mayara. Eu estou falando do celular que é dela, não é meu, não está comigo. Então, eu vou falar that. Eu vou falar esse. Esse celular é seu, Mayara? Is that your phone? Ok? Esse é o seu telefone? Ok? Então, eu estou perguntando para ela. Lembrando que o that e o this, eles são pronomes. Então, eles podem, muitas vezes, substituir no começo da frase o I, o you, o he, o she, o it, ok? Então, eles se tornam um pronome da frase, né? Ok? Beleza. Exemplos. That is my pen. Aquela é a minha caneta. Aquela não está perto, não está comigo, não está perto de mim. Aquela caneta é minha. Ou essa caneta aí é minha. That is my school. Aquela é minha escola. Aquela. Bom, estou apontando algo que está distante de mim, não está comigo, não está aqui ao meu redor, perto do meu corpo, tá bom? Ou está perto do meu interlocutor, né, de quem está ouvindo a mim. Perfeito, pessoal? Então, this para coisas que estão próximas a mim. That, coisas que estão distantes de mim ou próximas a quem eu estou me dirigindo, tá bom?
Joia na tela para mim? Vocês entenderam até aqui? Perfeito. Pessoal, não são regras. Ai, Murilo, e agora? Como é que eu vou saber e tudo mais? A gente vai aprendendo com o tempo. Às vezes a gente vai falar um this e um that, vai perceber que está meio estranho. Já vai colocar a palavra certa. E quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai tendo contato com o idioma, de acordo com o que a gente tem feito, né? Fazendo as nossas imersões e tudo mais, a gente vai ver que realmente, né, em cada caso, vai colocando uma palavra ou outra e a gente vai acostumando. Não se trata de decorar. Ai, esse, aquele, aquilo, blá, blá, blá. Não. É ir se acostumando, tendo contato, e assim o estudo, o conhecimento do inglês, ele se torna mais leve, mais tranquilo, tá bom? Maravilha. Vamos agora ver os plurais dessas duas formas. Os plurais dessa... calma, vamos lá. Lê o slide por slide. Assim como em português, só saberemos quando usar this ou that através da frase ou da situação em questão. Então, vai depender do que a gente está falando, daquilo, né, que nós estamos nos referindo. This e that são usados apenas no singular. Existem outras formas de demonstrar a localidade em inglês através, por exemplo, de preposições que a gente vai ver em outro momento aqui, depois dessa parte dos pronomes. Então, por agora, a gente só usou o this e o that para isto e isso, este e esse, aquele, aquelas, ok? Aquelas não, é sempre no singular. Sempre no singular, isso mesmo. Vamos lá, pode passar o próximo, Ayara. Agora vamos ver a formação dos plurais dos pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo these é a forma plural do demonstrativo this. Sendo assim, this é usado para quando estamos perto do objeto ou sujeito em questão. Então, mesmo no plural, ele segue a mesma regra. Coisas que estão próximas a mim. Próximas de quem está falando a coisa. These are my parents. Estes são os meus pais. These are my parents. Estes são os meus pais. Are these your shoes? Estes são os seus sapatos. Are these your shoes? Estes são os meus sapatos. Ok? Perfeito? Então, plural de these é these. A pronúncia é bem parecida e aos poucos a gente vai entendendo. Eu até mesmo tenho alguma dúvida, vou parar para ouvir em outro momento para ver se eu consigo pegar a diferença, mas acredito que é bem parecido, tá? These e these, né? Tem uma continuação no these, tá? Acho que é assim, né, Mayara? Perfeito. Tô certinho. Seguimos o baile, gente. Agora vamos ver o those, que é o plural do demonstrativo de palavras que estão distantes de mim ou próximas de quem está me ouvindo ou de quem eu estou me referindo. O pronome demonstrativo those é o plural de that. Assim, como sua forma no singular, o usamos quando estamos distantes do objeto ou sujeito ao qual nos referimos. O seu significado em português é aqueles, aquelas, estes e estas, tá bom? Lembrando que isso e aquilo, isto não tem plural, tá bom? Isso não existe, aquilos não existe, né? Eu até tinha escrito aqui aquilos, daí a Mayara veio, o que é isso, aquilos? Eu falei, estou viajando. Então, não existe plural de aquilo, de isso e de isso, tá bom? Vamos lá aos nossos dois exemplos. Those are my keys. Those are my keys. Aquelas são as minhas chaves. Are those their bikes? Aquelas são as bicicletas deles. Are those their bikes? Aquelas são as bicicletas deles. Então, this e that, these e those. Palavras no singular, palavras no plural. Uma situação nós referimos quando coisas estão próximas a nós. A outra situação nós usamos quando estão próximas ao nosso, a quem nos referimos. Tá certo? Deu para entender por aqui, pessoal? Essa é a primeira parte da aula de hoje, os demonstrativos. This e that, this e those. Perfeito? Se ainda sobrar alguma dúvida no final... na verdade, vamos fazer por partes, né?
Fica algum resquício, alguma insegurança desse tema para vocês? Podem abrir o microfone para comentar, senão a gente já segue o outro assunto com a Mayara. Tranquilo? Show? Escolhi uma, escolhi duas. Olha que perfeito, que explicação maravilhosa. Pode seguir o baile então, Mayara. Então, vamos lá. Eu vou falar das três... eu já me esqueci como é que chamam em português. Já lembro para falar para vocês. Mas são todas elas se referem a um ponto em que algo se localiza, encontra ou está marcado. Por isso, quando usamos... Deixa eu tirar o negócio aqui da minha frente. No cotidiano, muito cuidado deve ser tomado. Vamos te explicar de forma simples quais as diferenças entre essas expressões para que você nunca mais venha errar e sim dar um show. Então, vamos lá. Quando usar o in, você fala ou escreve in nos seguintes casos: para cidades, estados e países. Por exemplo, quando a gente quer falar que a gente está numa cidade, no estado, no país, a gente vai usar o in. I live in Curitiba. Então, eu moro em Curitiba, certo? He lives in Paraná. Ele mora no Paraná. We live in Brazil. Nós moramos no Brasil. Então, sempre que a gente estiver se referindo a uma cidade, um estado ou um país, a gente vai usar o in, certo? Acho que de todos os exemplos é o mais facinho, que a gente costuma usar bastante. O in. Próximo, para meses, estações e anos. Como, por exemplo, I will get older in February. Ficarei mais velho em fevereiro. She visits me in the summer. Ela me visita no verão. I was born in 1992. Eu nasci em 1992. É mentira que eu nasci em 91. Mas... sempre que a gente estiver se referindo ao mês, estação ou algum ano, a gente vai usar o in. Nunca ou, nunca et. Sempre o in. Próximo. Para períodos de manhã, tarde ou noite. Por exemplo, I don't like to study in the morning. I don't like to study in the morning. Eu não gosto de estudar de manhã. Ou usually, I take a nap in the afternoon. Usually, I take a nap in the afternoon. Então, geralmente, eu tiro um cochilo à tarde. Nap é essa palavrinha, uma gíria, né, para cochilo. Eu durmo à tarde, né, tiro um cochilo. My parents used to run in the evening. My parents used to run in the evening. Então, meus pais costumam correr de noite, certo? Então, para quando a gente quer se referir a períodos do dia, seja manhã, tarde ou noite, a gente vai usar in. I usually go to the supermarket in the morning. Eu sempre vou no supermercado de manhã. I go to school in the evening. Eu vou para a escola à noite. Então, sempre vai ser o in, para quando a gente está falando de períodos do dia. Próximo exemplo. Para veículos pequenos. Certo? O que eles entendem como veículos pequenos? Carro ou moto. Então, isso é veículo pequeno. Qualquer outro veículo é grande. Certo? I forgot the package in the car. I forgot the package in the car. Eu esqueci o pacote no carro. Certo? We were in taxi when you called. We were in taxi when you called. Nós estávamos no táxi quando você ligou. Certo? O táxi também é um veículo pequeno, é um carro, então é in. They found the key in Trevor's car. They found the key in Trevor's car. Eles acharam a chave no carro do Trevor. Então, sempre que for um veículo pequeno, a gente vai usar o in. E a próxima. A gente vai usar o in para contrair inside. Inside significa dentro. Certo? Então,
como está nos exemplos aqui. My hairbrush is in the bag. Então, minha escova está dentro da bolsa. Eu poderia escrever essa frase, my hairbrush is inside the bag. Colocar a palavra inside ali não estaria correto, não estaria errado, perdão. Então, my hairbrush is inside the bag. Minha escova de cabelo está dentro da bolsa, certo? Mas o mais comum é usar a contração in. Então, my hairbrush is in the bag. Minha escova de cabelo está na bolsa. The picture of my family is in the wallet. The picture of my family is in the wallet. A foto da minha família está na carteira. A mesma coisa, eu poderia colocar the picture of my family is inside the wallet. A foto da minha família está dentro da carteira. Poderia colocar tranquilamente um inside ali, mas o in é o mais comumente usado. The soda is in the refrigerator. The soda is in the refrigerator. Então, o refrigerante está na geladeira, certo? Que ela está dentro da geladeira, logo ela está inside the refrigerator. Então, de novo, pode colocar o inside ali que não tem problema. My kids are in the house. Meus filhos estão na casa. Certo? Tudo que está dentro de alguma coisa está inside, está in. Certo? É bem tranquilo de você fazer essa associação. Tudo que está dentro de água está inside, está in. Então, é sempre in. Ok? The cat is in the bathroom. O gato está no banheiro, tá? Dentro do banheiro. Inside the bathroom. Dentro do banheiro. My son is preparing the dinner in the kitchen. Meu filho está preparando o jantar na cozinha. Então, meu filho está dentro da cozinha, inside the kitchen, logo in the kitchen. É bem tranquilo. Tudo que está dentro é inside, é in. Ok? E lugares sem especificação. Como, por exemplo, the car stopped in the street. O carro parou na rua. Quando eu estiver falando de uma rua que eu não especifico, na Nelson Dávila, na São João, na Andrômeda, eu vou usar o in, ok? Uma rua qualquer, sem especificação. A rua especificada a gente vai ver depois, no próximo exemplo. Mas uma rua qualquer, sem especificação, sem nome, ela é in. Então, the car stopped in the street. O carro parou na rua. The lavenders are in the garden. As lavandas estão no jardim, certo? É um lugar sem especificação, um jardim qualquer, sem nenhuma especificação. It's happened in the heat of the moment. Aconteceu no calor do momento, certo? Então, in the heat, no calor do momento, é uma expressão. Então, a gente vai usar o in. Não on, não at. O in. E agora, quando a gente usa o on? Quando a gente vai se referir a dias da semana. A gente já viu que mês e ano é o in, mas dia da semana é on. Por exemplo, do you always work out on Monday? Do you always work out on Monday? Você sempre malha a segunda-feira, às segundas-feiras, certo? Então, Monday é um dia da semana, logo on. On Saturday, I work all day long. On Saturday, I work all day long. Então, no sábado, eu trabalho o dia inteiro. I love hang out on Fridays. I love hang out on Fridays. Eu amo dar volta, sair desse hangout. É uma gíria para sair, passear, dar uma volta nas sextas-feiras. Então, on Monday, on Saturday, on Fridays, que é o que está se referindo a um dia da semana, é sempre on. Um dia da semana é sempre on. Meses e anos é in. Não pode confundir. Meses e anos in. Dias da semana on. Para datas especiais. Como, por exemplo, on Christmas, my family go to the north. On Christmas, my family go to the north. Então, no Natal, minha família vai para o norte. Christmas é uma data especial. Certo? Ela não é um dia qualquer, uma data qualquer. Ela é uma data especial, uma data comemorativa, logo tem que ser on. I don't like to eat chocolate even on Easter.
I don't like to eat chocolate even on Easter. Eu não gosto de comer chocolate nem na Páscoa. A Páscoa também é um feriado especial, logo é on, não é in, como a gente usaria se fosse falar de algum dia, de algum dia. I love to dress up like ghost on Halloween. I love to dress up like ghost on Halloween. Eu amo me vestir de fantasma no Halloween. Halloween é uma data comemorativa para os americanos, logo a gente usa o on, porque é uma data específica, uma data especial. Ok? 13 anos. Eletrônicos em geral. I'd rather play on the computer than on the PS4. I rather play on the computer than on the PS4. Prefiro jogar no computador do que no PS4. Então, o computador é um objeto eletrônico, logo ele é on. I have all the information on my cell phone. I have all the information in my cell phone. Eu tenho todas as informações no meu computador, no meu celular, perdão. O celular também é um objeto eletrônico, então ele é on. Kevin watched the news on the TV. Kevin assistiu as notícias na TV. Então, on. Então, qualquer objeto eletrônico que seja, ele é eletrônico, é on. E agora, como a gente viu os veículos pequenos no in, agora a gente vai ver os veículos grandes, certo? Que a gente pode estar dentro deles caminhando. O americano é fácil umas coisas, mas tem outras que não fazem muito sentido, como o do veículo. Veículo pequeno é in, veículo grande é on. Por exemplo, there were 20 people on the bus. Haviam 20 pessoas dentro do ônibus. On the bus. O ônibus é um lugar grande, a gente pode caminhar dentro, por isso ele é on. Car é in, bus é on. They were waiting for me on the subway. They were waiting for me on the subway. Eles estavam esperando por mim no metrô. O metrô é um trem grande, a gente pode caminhar dentro dele, logo ele é on the subway, certo? E there was a person selling candies on the train. There was a person selling candies on the train. Havia uma pessoa vendendo doces no trem. Trem é um veículo longo, grande, logo ele é on, certo? Então, veículos pequenos, carros e motos, in. Veículos grandes, caminhão, trem, metrô, é on, que a gente pode caminhar dentro, certo? Essa é a única especificação, coisa que vocês precisam lembrar. Pequeno, in, grande, on. E datas compostas pelo dia e pelo mês. The year begins on January ST, que quer dizer o 1º de janeiro. Então, o ano começa no dia 1º de janeiro, certo? Quando a gente junta o ano, o mês e o dia, é on e não in como só o mês que a gente já tinha visto. My birthday is on October 27. Meu aniversário é dia 27 de outubro, certo? Logo, on. Ano mais mês. Perdão, ano não. Dia mais mês. On May the 4th, it's celebrated the Star Wars Day. Em 4 de maio é celebrado o dia de Star Wars. Então, falou de mês mais o ano, de mês mais o dia é on, certo? Falou só de mês é in. Em superfície em contato com algo. Rose frame is that on the wall? Whose frame is that on the wall? De quem é aquele quadro na parede? Então, tudo que tem contato é on, certo? I just want to test and the pen on the table. I just want to test and the pen on the table. Quero somente a prova e a caneta na mesa. A gente ouviu 300 milhões de vezes aquela expressão, the books on the table, certo? Então, sempre que estiver em contato com a superfície, é on.
Don't not let your cup on my car. Do not let your cup on my car. Não deixe seu copo no meu carro, certo? O copo está sobre o carro, logo é on, certo? Tem contato, é on. Lembra do the books on the table? Mais fácil. E andares de prédio. Gente, eu sei que é muita coisa, não pirem, a gente vai se acostumando com in ou at de acordo com o que a gente usa, tá? Mas a gente precisa passar para vocês saberem quando usa um, quando usa outro. Quando a gente estiver falando de andares do prédio, a gente vai usar o on também. I study on the second floor. Eu estudo no segundo andar. My friends live in the 5th floor. Meu amigo mora no 5º andar. The office is on the 1st floor. O escritório fica no 1º andar. Então, sempre que a gente for falar de algum andar, é on, ok? E o último, mas não menos importante, o at. O at a gente vai usar para horários. Every day I woke up at 7:30 in the morning. Todos os dias eu acordo 7:30 da manhã. Sempre que for horário é at. Sempre, sempre. Nunca pode colocar um, nunca pode colocar in. É sempre at. Sarah always sleep at 11:10 p.m. Sarah sempre dorme às 11:30 da noite, às 11:10 da noite. At 8 p.m. I will be studying. Aqui tá ao contrário, o S com o aqui. Então, às 8 horas da noite eu estaria estudando. Então, sempre que for hora, sempre, 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 sempre é at. Não pode usar in, não pode usar on. É sempre at. E em lugares específicos, geralmente usando o nome do estabelecimento. Lembra que lá no a gente viu sobre lugares que a gente não tinha especificação? Uma rua sem nome, um lugar sem nome é in. Algo que tem nome, que é especificado, é at, certo? Então, um exemplo. She didn't study at the Harvard University. She didn't study at Harvard University. Ela não estudou na Universidade de Harvard. Se eu estivesse falando só na universidade, she didn't study in the university. Só. Ela não estudou na universidade. Sem o Harvard seria in. Com o Harvard é at. Então, especificou é at. Não especificou é in. My mom works at Brazil Bank as the manager. Minha mãe trabalha no Banco do Brasil como gerente, certo? Então, ele está especificando que a mãe dele trabalha no Banco do Brasil, certo? Então, tem uma especificação, não é qualquer banco, é o Banco do Brasil, então é at. I'd love to work at Sony. I'd love to work at Sony. Eu amaria trabalhar na Sony. Então, a gente está falando de uma empresa específica, que é a Sony, por isso é at. Se não tem especificação, se é um lugar qualquer, é in. Especificou, é at. Ok? E colocações automáticas. Essa é a mais chatinha, porque é um negócio automático que não tem explicação do porquê, se é assim, mas é automático, por isso é at. At home, em casa, at school, na escola, at work, no trabalho, at night, de noite à noite. Então, esse grupo de palavras, essas 4 palavras, são at por uma convenção da gramática americana. Não tem explicação e não entra em nenhuma regra. Elas são at e pronto. Ok? Então, at home, at school, at work, at night. E a gente vai usar o at também em lugares públicos, como, por exemplo, I saw her at the beach. Eu a vi na praia, certo? A beach, a praia, é um lugar público, certo? Então, at. The kids were riding their bicycles at the park. As crianças estavam andando de bicicleta no parque. Então, at the park, porque o parque é um lugar público. We met each other at the party. We met each other at the party. Nós nos conhecemos na festa. A festa é um lugar público, lugar comum. Então, por isso é at. Então, sempre que a gente vai falar de um lugar público comum, é at. Praia, parque, praça, qualquer lugar público é at. E é isso, minha gente.
Nossa aula de hoje gramatical é isso. Tem alguém que ficou com alguma dúvida? Eu só vou falar mais uma coisa, né? Só para vocês colocarem esse conhecimento dentro da caixinha, vamos dizer, da nossa gramática. Vou dar um exemplo bem prático, né? Quando a gente estiver lendo um texto, por exemplo, e aparecer essas palavrinhas, o on, o at e o in, você já pode pegar esse sentido e ver que aquela frase está falando de um lugar ou de um tempo que aconteceu. Então, por exemplo, não vou lembrar agora, mas a gente viu, né, quando a gente fez o exercício de Istambul na segunda-feira, tinham vários fatos que falavam o ano, que falava onde ficava e etc. Então, muitas dessas informações de tempo e lugar, guardem isso, tempo e lugar, são trazidas para as frases por essas preposições, o in, o at e o on. A gente vai ter mais dificuldade, por exemplo, quando a gente tiver que transformar isso do português para o inglês. Porque daí tem realmente que usar cada uma para cada caso e tudo mais, mas a gente vai se acostumando. Do inglês para o português, que é mais o exercício que a gente está fazendo nesse primeiro momento, que é entender os textos, trazer as informações, basta a gente assimilar essa informação. Que a gente, quando aparecer essas palavrinhas, o texto está trazendo informações de tempo e lugar para nós, tá bom? Isso é bem importante a gente entender. E quando a gente lê, né, outros textos, por exemplo, no Evangelho, etc., a gente pode realmente entender que está falando de um tempo, de um lugar, de um acontecimento que aconteceu numa data específica, num lugar específico. Por exemplo, o ano tal no Mar da Galileia, entende? Então, sempre vão passear dentro dessas palavrinhas, tá bom? Beleza. A parte de gramática foi essa, pessoal. Eu vou começar a compartilhar com vocês um site. A gente vai fazer a leitura de algumas frases e principalmente prestando atenção nesses temas que a gente viu recentemente, do passado, se vai ter essas preposições de em, etc. E é um site sobre Istambul, né, que a gente viu segunda-feira e que a gente está no módulo. Então, é um site próprio de uma oficina, não, como é que chama? Oficina, de um escritório de turismo em Istambul, que acredito que seja bem oficial, Istambul Go Turquia, né? Então, é um site próprio para você conhecer a cidade, certo? Então, aqui no site tem várias coisas e eu achei bem interessante esse menu aqui, que a gente vai entrar, escolher um deles para poder fazer algumas leituras e prestar atenção nas informações, que é o seguinte, quer ver, ó, menu. Ele tem aqui a homepage, que é a home, né, a página de início, e depois algumas coisas para fazer em Istambul. Olha que interessante os verbos. Lembrando que os verbos, eles estão aqui no imperativo, porque eles estão sem o to. Então, veja, saboreie, né? Sinta o sabor, né? Taste vem de sabor. Smell é cheiro, cheire. Touch, toque, Istambul. E listen, ouça Istambul. Eu achei bem legal esse menu, porque realmente dá para ter um contato muito legal ali com a cidade. Coisas que eu posso ver em Istambul, coisas que eu posso comer em Istambul, coisas que eu posso cheirar, né? Porque, de fato, Istambul, se você for em alguns lugares muito peculiares, ele tem cheiro, a cidade tem um cheiro muito específico, que é aquele cheiro de condimento, o cheiro do cardamomo que eles colocam no café, cheiro do chai que eles tomam nas ruas, enfim, é uma experiência interessante. Lugares para você tocar a história, tocar as realidades, e listen, ouvir as músicas locais, as orações, etc. Então, achei bem interessante. Depois, as rotas de Istambul, routes Istambul, caminhos para você fazer em Istambul, 10 vibes from Istambul, like locals, ou seja, 10 sentimentos, né, de Istambul, de acordo com as pessoas locais, e 48 horas em Istambul. Então, temos somente 2 dias em Istambul, faremos lá. Então, eu vou escolher esse Si, que é o primeiro aqui para a gente dar uma passadinha, para a gente fazer a nossa imersão. Beleza. Só que a gente vai fazer uma imersão diferente. É quase que uma repetição do nosso exercício de prática
da segunda-feira, onde eu vou pedir para alguém ler junto comigo e depois tentar descobrir, tirar um pouco do extrato ali do que está sendo falado, tá certo? Então, quem que gostaria de participar comigo dessa imersão? Vamos lá, gente. Quero um monte de gente participando comigo. Só para ler, Murilo? É só para ler e tirar um pouco do conhecimento que você descobrir. Vamos lá. É facinho, Maria Helena. Vamos comigo, a senhora começa. Aí pega. E a gente está aqui para te ajudar. Fique tranquilo. Então tá bom. Tá ótimo, então. Vamos lá. See, ou seja, see Istambul. Veja Istambul. Aqui não tem segredos. Vou ler, assim, a Mayara lê também, e depois a senhora repete, tá bom? For more than 1,500 years, Istanbul was the capital of the Roman, Byzantine, and Ottoman empires. Pode repetir? A Mayara vai ler para nós. Eu acho que eu li errado Desculpa, a data, né, Mayara? desculpa. Depois você lê certinho. Não sei se eu li certo a data. Eu não prestei 1500 atenção. anos. Lê aí, por favor. For more than 150... Ih, me deu branco agora. Ah, enfim, mais de Eu vou ver aqui na 1.500 internet. years. Eu não lembro, 100. Ixi. Pode continuar, não tem problema. Mas Ai, aqui eu que não tô vendo a susto. tela. Achei que eu tinha Verdade, ó. 500. Pronto, Sabe? 500. Então, 1,500. Isso. For more than 1,500 years, Istanbul was the capital of the Roman, Byzantine, and the Ottoman empires. For more than 1,500 years, Istanbul was the capital of the Roman, Byzantine, and Ottoman empires. Isso. O que a senhora entende dessa frase? Por mais de 1.500 anos, Istambul foi a capital de Roma, não sei, Bizantina e Ottoman Empires. Ok, tá certinho. A única coisa são esses nomes aí. Então por mais de 1.500 anos, Istambul foi a capital dos impérios romanos, bizantinos e otomanos, tá bom? O empire está ali no final. Então a leitura do inglês, a gente sempre tem que fazer uma leitura completa, porque às vezes as palavras, os adjetivos, vêm antes daquela palavrinha que está lá em último. Empires é império, né? Isso, impérios. Então ele está falando dos impérios romanos, bizantino e otomano. Tá bom? Vamos ler mais uma. Deixa eu tentar diminuir a tela um pouco aqui, que para mim tá ruim. Um segundinho, gente. Vocês continuam vendo o grande? Sim. Na minha tela? Tá bom. Perfeito. Assim tá ótimo para mim também. Vamos lá. With one arm reaching out to Asia and the other to Europe, Istanbul is the only city in the world built on 2 continents. With one arm reaching out to Asia and the other to Europe, Istanbul is the only city in the world built on 2 continents. With one arm reaching out to Asia and the other to Europe, Istanbul is the only city in the world built on 2 continents. Perfeito. Vamos lá. O que a senhora consegue pegar daí? Deixa eu ver o contexto aqui todo. Vou fazer o exercício com a senhora, começando pelas palavras que são parecidas com o português. Sim. Ásia. Isso. Europa. Istambul. Other é outro. Other é outro. Outro. Mas parecidas com o português, a gente só vai ter mais continentes. Continente, isso, né? Continentes. Daí tem algumas palavrinhas que nós já sabemos. Por exemplo, with, com. Other, outro. And the, com o outro. E o outro. Ó, ok? Only, apenas. Only, única.
Only. Não é só only? Pode ser Ah, a só, única, apenas a somente, cidade do mundo, mundo. Esse built, built a gente já descobriu que é construída, né? construída Ok? em 2 continentes, Isso. Então, algumas coisas a gente já consegue pegar. Lê de novo para ver se a senhora consegue pegar o significado. com arm é arma, Arm é braço. braço, com um braço, rating é rating, Rating é como se fosse alcançando, com um braço lá, um braço cá. tá, com um braço Alcançando. aberto, alcançando toda a Ásia e E o outro. com um braço alcançando toda a Ásia e o outro a Europa. Istambul é apenas uma cidade, é a única cidade do mundo construída em 2 continentes. Perfeito, perfeito. Olha que interessante aqui, ó. Is the only city in the world. Ou seja, eu estou colocando a cidade num lugar. In the. Então, lugar. In the world. No mundo. A única cidade do mundo construídas on. Em 2 continentes. Olha como a palavrinha em ela se repete aí de formas diferentes. É In the em world, built on 2 continents. Ok? Então, mas é isso mesmo, ó, com um braço alcançando a Ásia e o outro a Europa, Istambul é a única cidade do mundo construída em 2 continentes. Perfeito, parabéns. Vamos lá, médio, né? continuando. Médio. Não, tá ótimo, a senhora tá muito bem, fique tranquilo. Ó, the Bosphorus courses the waters of the Black Sea, the Sea of Marmara and the Golden Horn through the city's heart. The Bosphorus courses the waters of the Black Sea, the Sea of Marmara, and the Golden Horn through the city's heart. The Bosphorus courses the waters of the Black Sea, the Sea of Marmara, and the Golden Horn through the city's heart. Isso. O que a senhora acha que está falando aí? Eu acho que está falando Bósforos, deve ser um nome É o próprio. Bósforo, é o canal do Bósforo. Ah, tá. Courses é canal? Cursos é meio que o sentido, assim, né? Ah, tá. Ah, é o curso do rio. Isso, o curso Bósforo percorre, do o Bósforo curso, isso mesmo. de água do Mar Negro. Isso. O outro mar, que chama Mármara. O Mar de Mármara e o Golden Horn. Esse Golden Isso. Horn. O Golden True, essa palavrinha, o Golden Horn é uma parte do rio que forma um chifre dourado. Quando a gente vai lá na Istambul, eles falam que é como eles são estrangeiros, eles falam engraçado, eles falam o corno dourado. Mas é chifre dourado. Tá. Então, porque é uma parte do rio que faz uma grande curva e numa determinada hora do sol ela fica dourada, porque reflete o pôr do sol. Tá. Troll é a cidade coração? É Trolls? Eu não lembro Trolls. Então, estamos no caminho. A senhora conseguiu bem aí? O true é tipo um através, tá bom? Ali naquele meio, naquele encontro de águas, é o coração da cidade. Basicamente, essa informação que traz essa frase, tá bom? É assim, ó, o Bósforo percorre as águas do Mar Negro, o Mar de Mármara e o chifre de ouro, através do coração da cidade. Tá. Perfeito? Perfeito. Muito bom. Quem que gostaria de vir comigo agora, pessoal? Coragem e força, vamos. Tan, 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 tan. Vamos, gente, por frase é facinho. Ou eu continuo aqui? Pode ser eu, Irene. Oba, Irene, maravilha. Gostei da iniciativa. Parabéns. Vamos aprender juntos. Vamos lá. Isso, juntos. Eu leio, a Mayara lê, daí a senhora segue, tá bom? Certo. Istanbul's fate
has been sealed by its strategic location and its enchanting natural beauty. Istanbul's fate has been sealed by its strategic location and enchanting natural beauty. Istanbul's fate has been sealed by its strategic location and its enchanting natural beauty. Isso. Já consegue ter uma noção ou vamos por palavras parecidas com o português? Vamos ver aqui. O que eu não sei aqui, fate, Istanbul's fates, fatos de Istambul, não sei o que é fates, tem sido navegado por sua localização estratégica e its encanting, eu arrisco como beleza natural encantadora. Isso, excelente. Belezas naturais encantadoras, que encantam. Enchanting, encantadoras, que encantam, que maravilham. Perfeito, parabéns. Ali a única coisa no comecinho que é assim, ó. Fate é como se fosse o destino, a marca, né? Tipo... A marca de Istambul foi essa, ela foi selada. Esse sealed é de selado mesmo, não é de navegar, né? Por mais que tenha o sail de navegar. Então, ó, o destino de Istambul foi selado por sua localização estratégica e por suas belezas naturais encantadoras. Show de bola. For more, essa a gente já leu, vamos pular. É igualzinha no começo. It was adorned as befitted, essa nem eu sei, gente, vou pesquisar depois. It was adorned as befitted its importance, with magnificent monuments and became a metropolis, where diverse cultures, nations, and religions mingled. It was adorned as befitted its importance with magnificent monuments and became a metropolis where diverse cultures, nations, and religions mingled. It was adorned as befitted its importance with magnificent monuments and became a metropolis where diverse cultures, nations, and religions mingled. Ela foi adornada. Isso. Ela foi adornada como befitted, não sei o que é. Pode seguir. Sua importância com monumentos magníficos, né, mais ou menos assim, magnificent monuments, e tornou-se uma metrópolis onde diversas culturas, nações e religiões mingled. Eu aqui arriscaria nasceram, não sei se mingled é isso. Então aqui eu fiquei sem saber o que é o adorned, se é adornado mesmo, befit, e esse mingled aqui no final. Ok. Vou explicar o sentido desse was adorned as befitted. Ou seja, era uma cidade importante e ela foi adornada por causa disso. Então, ela merecia ser adornada, né, como uma cidade importante, tá bom? Então, por causa da sua importância, né, nesse sentido que está esse befitted aí. Então, ó, it was adorned as befitted. Ela foi adornada como convinha, como merecia, pela importância que ela tinha. Com monumentos magníficos, né, que nem você traduziu bem, e tornou-se a metrópole onde diversas culturas, nações e religiões se misturavam. Mingled, misturavam, né? Tá aqui no nosso dicionário aqui, que eu não sabia essa também, misturavam, tá bom? E de fato, num determinado momento da história, tinha realmente de tudo ali, né? Hoje, realmente, é mais predominante a cultura muçulmana, mas antigamente, realmente, era um ponto de encontro entre as nações. Pessoal, a gente vai parar por aqui por causa do nosso horário, como eu expliquei no comecinho.
tá bom? Eu vou passar esse site para vocês. Eu queria muito que vocês seguissem lendo esse site ali naquelas partes. Por quê? Porque é um assunto legal que a gente gosta. E dois, ele é preparado, feito para o turista, tá? Então, ele está em inglês para o turista. Então, o turista que vai, que é europeu, que é americano, que é brasileiro, que fala português, que fala espanhol, ele vai entrar nesse site para ter informações do país. Então, ele é preparado para o estrangeiro. Então, ele é muito bom para você fazer a sua imersão, né? Ter as informações ali do país. Então, eu vou passar o link dele para vocês no grupo. Tentem fazer a imersão. Vocês têm uma semana, de hoje até a quarta-feira que vem. Leiam, releiam, tentem mesmo buscar. Nossa, o que será que está falando disso daqui? Será que agora é de comida, de tempero? O que é? Tá? Porque essa imersão é muito boa para vocês e tenho certeza que vai ter bastante fruto, tá bom? Beleza. Avisos práticos. Na sexta-feira, o material complementar que a gente vai lançar para vocês é como aquele teste que a gente fez, com algumas perguntas para vocês fazerem, para a gente ter o feedback de vocês de como vocês assimilaram esses últimos conteúdos que nós fizemos. Não é uma prova, não tenham medo, fiquem tranquilos, é só mesmo para a gente ver como que esse assunto permeou aí o coração de vocês, tá bom? Então, eu me despeço por aqui, agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Tchau, gente. Obrigada. Eu esqueci de deixar um recado importante. Tchau. Hoje à noite, eu e a Mayara, a gente vai estar ao vivo no nosso Instagram da Peregrinos e a gente vai explicar um pouco sobre Nazaré, sobre a cidade lá de Nazaré. A gente vai explicar em português, tá, gente? Vamos explicar em português sobre a cidade de Nazaré e vamos rezar o terço de São José, que é o terço que eles rezam toda quarta-feira lá na cidade da Anunciação. Então, quem tiver Instagram e conseguir acompanhar com a gente, quem não tiver, pega o Instagram do primo, do filho, da vizinha, para poder vir rezar com a gente, tá bom? Sim. Vai começar lá no peregrinos.viagens, no link que eu mandei lá para vocês, tá bom? Isso, avisa seu celular para a gente mandar oi. Não deixem a gente rezar sozinho. Tá lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Deus Um abraço. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Como sempre, vocês brilharam, né?